Marcos capítulo 15, versículo 16. Assim diz a palavra do Senhor. Então os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele. E o saudavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Batiam na cabeça dele com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto púrpura e o vestiram com as suas próprias roupas. Então conduziram Jesus para fora a fim de o crucificarem. E obrigaram Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz de Jesus. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Quiseram-lhe dar-lhe para beber vinho misturado com mirra, mas Jesus não aceitou. Então o crucificaram e repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte para ver o que cada um levaria. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. E a inscrição com a acusação contra ele dizia: o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com os malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: Ah, você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salve a si mesmo descendo da cruz. De igual modo os principais sacerdotes, com os escribas zombando, diziam entre si: salvou os outros, a si mesmo não pôde salvar. Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Vamos orar mais uma vez. Pede para Deus falar com você. Senhor, talvez esse é o momento mais importante, ou um dos, da nossa fé. Então fala conosco, Espírito Santo, e nos leva a ser cristãos crucificados também. Que essa noite a gente, ao entender a sua cruz, seja disposto a carregar a nossa para seguir o Senhor. O Espírito Santo fala com cada coração que entrou aqui. Em teu nome, Jesus, que eu oro. Amém. Meus caros irmãos, em tudo há símbolos. Por exemplo, os times de futebol têm seus símbolos. E a gente conhece o time mais pelo símbolo do que pelo nome. Por exemplo, qual é o nome do time que o símbolo é o galo? Atlético Mineiro. Qual que é o urubu? Flamengo. Qual que é o periquito? Vocês não sabem. É o Uberlândia Esporte, meus irmãos. É o nosso time da nossa cidade. É interessante que eu lembro uma vez que, não sei se foi um jogador do Palmeiras ou do Corinthians, eles ganharam do São Paulo e foram comemorar em cima do símbolo de São Paulo, e deu a maior confusão, a maior briga no jogo, porque o símbolo do time, significa muita coisa. E em tudo, meus irmãos, há um símbolo, e esse símbolo às vezes incorpora o significado daquilo. Presta atenção, isso é importante. O símbolo incorpora o significado. Os times têm o seu símbolo, uma empresa, uma organização. O casamento tem o símbolo, a aliança. A gente vai fazer um convite, para um encontro de casais. Coloca a aliança, é o símbolo de um casamento. O cristianismo também tem os seus símbolos. Por exemplo, a água significa a purificação dos nossos pecados do batismo. O pão é o símbolo do corpo de Cristo que foi dado por nós. Aquele cálice é o símbolo do sangue de Jesus derramado a nosso favor. Os símbolos apontam para uma realidade. A gente, quando olha para um símbolo, a gente já consegue entender a profundidade daquilo que ele quer nos transmitir. E no cristianismo, meus irmãos, não tem jeito, não há outro símbolo. O nosso símbolo é uma cruz. Não tem jeito.
Sim, nós somos cristãos, o símbolo da nossa religião é uma cruz. Nós não podemos nos acanhar de falar que nós temos sim uma religião. Os primeiros cristãos foi chamado desse nome em Antioquia, era um grupo de irmãos que se reuniam numa igreja, e a gente foi ficando com medo de falarmos que temos uma religião, porque nós sempre fomos acusados de sermos religiosos, fariseus. Mas o problema de Jesus nunca foi contra a religião, mas contra a falsa religião, contra a religiosidade vazia. Então, ao longo dos anos agora, eles foram pregando contra uma religião e dizendo assim: não, eu tenho Jesus, mas não tenho religião. Alguns dizem assim: eu tenho Jesus, mas não sou discípulo dos apóstolos. Como assim? Não tem como ser discípulo de Jesus sem caminhar nos ensinos dos apóstolos. Então nós temos sim uma religião. O problema de Jesus sempre foi com a falsa religião. E a falsa religião é toda aquela que nega Jesus como Salvador. A falsa religião é aquela que nega Jesus como Salvador. Os principais sacerdotes e escribas aqui, os anciãos que acusaram Jesus, que levaram Jesus a ser acusado, eles tinham uma falsa religião, porque eles negaram Jesus como Salvador deles, porque eles se achavam salvos por si mesmos. Então, meus irmãos, o nosso símbolo é uma cruz. Eu gosto mais desse púlpito do que desse. Primeiro porque ele ajusta mais ao meu tamanho, e segundo porque ele tem uma cruz aqui. Talvez seria bom a gente colocar uma cruz aqui, porque toda palavra que sai desse púlpito são palavras de um Deus crucificado. Toda palavra que sai desse púlpito tem que ser a palavra de um pregador crucificado. E toda a vida de todo cristão que assenta para ouvir todo domingo tem que ser uma vida de um cristão crucificado, porque nós somos fruto de um Deus crucificado. Quando eu falo isso, eu trago à memória as palavras do apóstolo Paulo. Talvez você lembre desse versículo, é muito bonito. Ele diz em Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora que vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo fala: eu já não vivo mais, não sou eu, mas eu vivo agora a vida daquele que se entregou, e eu estou então crucificado com ele. Portanto, a vida de todo cristão, de todo aquele que de fato teve um encontro com Jesus, é a vida de alguém crucificado, onde Cristo vive agora em nós, no nosso coração, no nosso meio. Porque, meus irmãos, tudo de bom, toda a nossa salvação, ela emana da cruz. Ela veio dessa cruz de Cristo. E o que Deus tem a nos dizer hoje, se você sair daqui lembrando disso, valeu a pena. O Rei Jesus foi crucificado para nos salvar. Pode falar isso para quem está do seu lado? O Rei Jesus foi crucificado para nos salvar. Esse é o tema central de hoje da pregação. Se você for embora dali e embora no seu coração sabendo que o Rei Jesus foi crucificado para te salvar, valeu a pena você ter saído de casa hoje. Meus irmãos, e aqui nós vemos que, ironicamente, Jesus é tratado como um rei. Mas ironicamente, porque como nós lemos, o Diego leu aqui o Salmo 22, e o Salmo 22 falava de um Cristo que seria escarneado, que seria zombado. E aqui nós vemos, meus irmãos, todo mundo, nas minhas palavras, tirando um sarro com a cara de Jesus. A Bíblia fala que os soldados estão zombando Jesus. A Bíblia fala que os sacerdotes zombam Jesus. Os transeuntes, as pessoas que iam passando por ali, zombam Jesus. E para espanto nosso, até aqueles homens que foram crucificados com Jesus, um à direita e um à esquerda, estão zombando de Jesus. Todo mundo está tirando onda com a cara de Jesus aqui. Nós vemos, meus irmãos, que a ironia
que a ironia, que a zombaria contra Deus é uma obra das trevas. Ali está a própria obra das trevas ao tirar, desrespeitando Jesus, ao zombar da sua pessoa. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque o diabo é esse que sempre quis, de alguma maneira, menosprezar a fé cristã, ridicularizar a fé cristã. Você já ouviu, por exemplo, piadinhas contra a igreja, piadinhas contra aquilo que nós fazemos para o nosso rei? A ironia, meus irmãos, o escárnio é uma obra das trevas. E Jesus, meus irmãos, ele é humilhado de todas as formas. No versículo 17 fala que eles vestem nele manto de um falso rei, um manto falso, um manto de púrpura. O versículo 17 fala que eles, para machucar Jesus e zombar dele, eles colocam nele uma coroa de espinhos, porque todo rei tem a sua coroa, não é verdade? Jesus foi acusado ali, estava ali escrito a acusação dos crucificados, tinha que vir ali acima, e estava ali o rei dos judeus. Então eles, para zombar de Jesus, fazem uma coroa para ele, mas uma coroa de espinhos para machucar a sua cabeça. No versículo 18 diz que eles saúdam Jesus, porque naquela época era normal falar salve o rei, e eles dizem que eles estão saudando Jesus, salve rei dos judeus. No versículo 19 fala que eles batiam Jesus, que eles cuspiam nele com uma maior forma de desrespeito, mas eles estão desrespeitando tanto o Filho de Deus, que na mesma hora que eles cospem em Jesus, que eles batem em Jesus, diz que os soldados romanos se ajoelham para adorar Jesus de mentirinha. Você pode imaginar, irmãos, tamanha ofensa contra o Filho de Deus? Vocês estão entendendo agora o Salmo 22 que nós lemos, quando Jesus fala, ali a Bíblia fala que Jesus estava cercado por animais ferozes, Jesus estava sendo zombado de todas as maneiras, a sua roupa seria repartida entre os homens. Tudo que o Salmo 22 profetizou está acontecendo aqui agora. Mas que ironia do destino, ou não, que ironia dos propósitos de Deus, porque ali estava de fato o rei. Eu quis cantar na pregação essa música última que nós cantamos, ainda bem que eu não cantei na pregação passada, mas nós cantamos, nós amamos o nosso rei. Lembra que eu falei isso na pregação? Nós amamos o nosso rei. De fato ali estava o rei, o dono desse mundo. Mas os homens, quando não reconhecem o pecado o reinado de Jesus, aqui eles estão cometendo o pecado de blasfêmia. A principal acusação contra Jesus para ser condenado era que ele blasfemava, porque ele dizia que era o Filho de Deus. Mas aqui, ironicamente, eles estão cometendo o pecado de blasfêmia ao ironizar tanto assim o Filho de Deus. Eles estão quebrando o terceiro mandamento ao tomar o nome do Senhor Deus em vão. Mas de tudo isso que está acontecendo aqui, irmãos, o que mais me impressionou foi o versículo 19, falar que eles se ajoelham e adoram Jesus, de brincadeira, de zoação. Eles têm a postura correta perante Jesus, mas a gente vê que o coração deles está longe. Foi o que mais me chamou a atenção de todo o escárnio que Jesus está sofrendo, deles adorarem Jesus de mentirinha. Eles estão zombando, meus irmãos, aqui do próprio Deus. Talvez hoje nós vamos entender um pouco do livro de Apocalipse. Como assim? Apocalipse, a crucificação de Jesus. Talvez hoje nós vamos entender, quando diz em Apocalipse capítulo 19, que quando Jesus voltar, Ele vai pisar nos homens, assim como um homem pisa no lagar de uvas. Você já viu o que é um lagar de uvas que é pisado pelo produtor? Já viu, irmãos? As uvas precisam ser pisadas. Em Apocalipse 19 diz que a volta de Jesus, Ele pisa
nos homens que não se arrependerem, que inclusive o seu manto é manchado de sangue. Talvez hoje nós vamos entender isso, porque que a volta de Jesus não é mais como o Cordeiro de Deus, que vem manso e humilde, mas agora é como o leão da tribo de Judá, poderoso, que vem para julgar os homens. Porque às vezes nós não entendemos a ira de Deus, porque a gente acha que a humanidade, que nós somos bonzinhos. Às vezes a gente imagina que se nós estivéssemos naquela época, nós não seríamos como os discípulos, que todo mundo fugiu, lembra? Às vezes a gente imagina, ao olhar esse escândalo que está acontecendo aqui, a gente imagina que nós não faríamos isso, mas não, nós faríamos coro com a multidão que gritou o quê? Crucifica-o, crucifica-o. Nós faríamos sim coro com eles. Às vezes a gente acha, meus irmãos, quando a gente olha para nós, a gente acha que nós somos bonzinhos, mas a única diferença nossa para esse mundo que zomba de Jesus é que Jesus intercedeu por nós, é que o Espírito Santo tocou o nosso coração. A nossa única diferença para Judas, sabe qual que é? Qual a diferença de Pedro para Judas? É que Jesus intercedeu por Pedro. A diferença de nós para Judas é que Jesus intercedeu por nós, porque nós fazemos parte da humanidade caída. Nós fazemos parte, quando a Bíblia fala que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nós fazemos parte quando a Bíblia fala que não há nenhum que busque o bem, não há nenhum que faça aquilo que agrada a Deus. Nós fazemos parte da humanidade caída. A gente acha que culpados são os homicidas, a gente acha que culpados são os estrupadores, a gente acha que culpados são esses ditadores comunistas, o Hitler. Mas não, meus irmãos, a gente tem que se colocar numa posição que o nosso pecado é uma ofensa contra Deus, que o nosso pecado também é uma zombaria contra Deus, que quando nós estamos deixando de seguir a Deus, deixando de servi-lo para servir a nós mesmos como Deus de si mesmo, é uma zombaria contra Deus. O pecado sempre foi um escárnio contra a glória de Deus. O primeiro pecado, quando a serpente engana Adão e Eva e diz para eles: não é bem assim, Deus falou que não pode, não é bem assim, vocês vão se tornar conhecedores. Ali foi o primeiro escárnio, a primeira zombaria contra Deus, fazendo Deus de mentiroso. Depois nós vemos, por exemplo, quando Moisés diz que ele sobe no monte para receber a lei de Deus, e quando ele desce do monte, o que está acontecendo, irmãos? Eles estão adorando um bezerro de ouro, fazendo um carnaval, uma zombaria contra o próprio Deus. Quando a gente olha a história, a gente vê Noé, e Deus falou que ia vir o dilúvio, e ele está construindo a arca ali, e diz que as pessoas não estavam nem aí. Que dilúvio o quê? Eles queriam cuidar das suas próprias vidas. Então, quando eles não acreditaram que viria o dilúvio, ele estava dizendo: Deus está mentindo, zombando do próprio Deus. Nós vemos aqui, meus irmãos, o próprio Jesus que veio pregando o reino de Deus, abençoando as pessoas. E como que ele é recebido pela humanidade? Com cuspe. Ele é recebido com o quê? Com pancadas na cabeça. Ele é recebido por palavras vexatórias por todos os homens, até aqueles que foram crucificados do lado dele. Diz que eles insultavam Jesus. Às vezes a gente pensa assim, eu já ouvi dizer: se a igreja amasse mais esse mundo se voltaria para Cristo. Já ouviu isso? Se a igreja amasse mais esse mundo, o mundo se voltaria para Cristo.
Não, irmãos. Olha o que eles estão fazendo com o Deus encarnado, o amor em pessoa, cuspindo nele. Hoje nós falamos para as pessoas se arrependerem, nós falamos: venha para Cristo, se arrependa, coloque Deus na sua agenda. A maioria não está nem aí. Quando nós falamos Jesus vai voltar um dia, nós devemos nos arrepender, seguir Jesus, vir à igreja domingo, adorá-lo. A maioria não está nem aí. As suas respostas negativas são um escárnio contra Deus, que amorosamente está lhe oferecendo uma oportunidade de arrependimento. Deus amorosamente está oferecendo a esse mundo uma oportunidade de arrependimento, e ele recebe escárnio, zombaria. Agora virou moda também nas escolas de samba, você já viu? Teve um ano aí, não sei se foi esse ano ou ano passado, colocaram Jesus apanhando do diabo, tomando chicotada na escola de samba, zombando de Jesus, zombando de Deus. Esse mundo zomba de Deus, zomba do cristianismo. Aqueles que adquirem um pouquinho de conhecimento, estudam um pouquinho, começam a achar que nós somos tolos, que nós somos pessoas incultas. Mas o apóstolo Paulo, quando ele fala das obras da carne em Gálatas, meus irmãos, ele fala o seguinte, Gálatas 6,7: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. De Deus não se zomba. Quando Paulo fala isso, ele está falando depois de falar das obras da carne. Aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. Pecados têm consequência, ignorar a palavra de Deus tem consequência. E esse versículo 19 essa semana não saiu da minha cabeça, meus irmãos. Tanto que eu vim para a vigília aqui na sexta-feira, vim orar, e fiquei pensando assim: Jesus, será que às vezes eu adoro o Senhor de mentirinha? Será que às vezes eu ajoelho, eu canto, mas o meu coração está longe do Senhor? Já pensou nisso, meus irmãos? A seriedade disso. Pedir perdão para Jesus na sexta-feira e que Ele me coloque fervor no coração de adorá-lo. Meus irmãos, então, primeira coisa que nós vimos aqui é essa zombaria. Todo mundo zombando de Jesus. Olha o versículo 29. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: ah, você que destrói o santuário, em 3 dias o reedifica. Salve a si mesmo, descendo da cruz. Quem estava passando ali, meus irmãos, olhava para a cruz ali, começava a balançar a cabeça. Já viu esse desprezo quando a gente balança a cabeça? Coitado, você não é um rei, desce daí. Escárnio, zombaria. Mas, meus irmãos, o sofrimento físico de Jesus começou nos açoites, agora nós estamos vendo o seu sofrimento emocional, o seu sofrimento, no seu psicológico. Imagina um abalo psicológico ali de Jesus. Os discípulos fugiram. Então, quando a gente imagina a cruz de Cristo, não foi só sofrimento físico, não foi só os açoites dos soldados romanos, que nós vamos ver aqui que Jesus estava tão machucado que ele não aguentou nem carregar a cruz. Aquela primeira estaca que pesava mais ou menos uns 20 quilos. Um homem consegue carregar 20 quilos, não é verdade? Mas Jesus já estava tão machucado pelos açoites que ele não tinha força para carregar 20 quilos. Mas também nós vemos na crucificação o sofrimento emocional do Senhor, a zombaria, o desrespeito, os cuspes na cara, as bofetadas na cabeça, o espinho cortando a sua testa. Mas, meus irmãos, o ápice de tudo isso foi a crucificação. Sim, Jesus foi pregado numa cruz. Foi na cruz. Nós cantamos aquele hino: foi na cruz, foi na cruz que eu vi os meus pecados castigados em Jesus.
A cruz é o símbolo do cristão. Os historiadores dizem, meus irmãos, que todo regime totalitário tinha que ter um aparato de terror para que as pessoas temessem o imperador, os reis. E o aparato de Roma era a crucificação. Isso era a ideia dos romanos. Cheio de infâmia, não só pela dor afligida, mas também pela ignomínia. Ignomínia é o desprezo à pessoa que era crucificada, porque somente criminosos, somente presos de guerra, somente escravos sofriam a crucificação. Pessoas condenadas, mais de uma classe alta, não podia ir para a cruz, não. A cruz era para pessoas que não valiam nada perante a sociedade. Então a cruz não era apenas para causar o terror nas pessoas, mas era para causar vexame nas pessoas, ignomínia. Era uma punição tão severa que a intenção, meus irmãos, era ser um método humilhante e horrendo. E era uma forma de execução que provocava uma morte lenta, sangrenta. Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã. E é interessante que antes de pregar, a palavra de Deus tem que ser para mim, né? E eu comecei a meditar nesse texto na segunda-feira. Todo dia, 9 horas da manhã, eu lembrava de Jesus. Jesus foi crucificado. Hoje, 9 horas da manhã, eu falei, meu Senhor foi crucificado às 9 horas da manhã. Lembre amanhã, 9 horas da manhã, que 9 horas da manhã, o seu Salvador foi pendurado na cruz. E diz, meus irmãos, que o objetivo era ser uma morte lenta, sangrenta, era um espetáculo público, para que todo mundo pudesse ver e temer o imperador. A morte geralmente era causada pela asfixia, porque crucificado, um homem não pode ficar de pé, os seus pulmões não funcionam de uma maneira correta. Mas também pela dor e exaustão, podia causar uma parada cardíaca na pessoa, ou os dois de uma vez, asfixia e uma parada cardíaca. Um homem importante daquela época, chamado Basílides, um gnóstico, diz que ele ficou tão horrorizado com a ideia de um Messias crucificado, que ele inventou a história que quem foi crucificado no lugar de Jesus foi esse Simão Cirineu que carregou a cruz dele. Porque era tão horrível que ele falou assim, não é possível que um Messias, que um rei possa sofrer isso. Então ele inventou a história que foi Simão na verdade. Tão horrorizado que ele ficou com a cruz. Mas nós vemos que não, de fato foi Jesus. Mostrando que Jesus ele se identifica com o extremo da nossa indignidade humana. Jesus morre da maneira mais horrível possível. Jesus morre da maneira com que pessoas horríveis na sociedade poderiam morrer, mostrando a sua identificação com a nossa mazela humana, com o nosso pecado, com o nosso sofrimento. Jesus identifica com cada um de nós naquela cruz. Tanto que ele suportou tudo isso como nosso representante. Sim, meus irmãos, foi na cruz. Em Hebreus, no capítulo 12, versículo 2 diz: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. O autor da nossa salvação suportou a cruz. Mas que alegria é essa que foi proposta para ele na cruz? Calma que no final vou falar para você. Porque diz que pela alegria que fora proposta, ele suportou a cruz. É difícil de acreditar, meus irmãos, mas é verdade. Foi numa cruz que Jesus nos salvou. Foi numa cruz que o mais forte de todos os homens, o Deus encarnado, se fez fraco. Ele se entregou. E essa mensagem é uma loucura para os homens. Um Deus que se torna homem e morre numa cruz. É uma loucura, meus irmãos. O apóstolo Paulo já nos dizia isso. Ele fala, porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós
que somos salvos é o poder de Deus. O poder de Deus emana daquela cruz para nos salvar, mas para esse mundo incrédulo é uma loucura. Porque o apóstolo Paulo também disse que os judeus buscam um sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Os judeus buscam um sinal, mostra alguma coisa para nós e desce da cruz. Eles falaram: desce da cruz que nós vamos crer. Os gregos buscam sabedoria. Hoje é a mesma coisa, tem pessoas que querem ver um sinal. Se eu ver alguma coisa, eu creio. Os acadêmicos querem saber de sabedoria, mas a nossa mensagem é uma loucura para esse mundo. O nosso Cristo morreu crucificado para nos salvar. É uma loucura para esse mundo a nossa mensagem. A nossa salvação, meus irmãos, vem da cruz. Lá Jesus foi castigado, lá Ele pagou os pecados, lá está o castigo que nos traz a paz. Portanto, hoje a nossa vida é o Cristo crucificado. E qual era a acusação contra Ele? Versículo 26. E a inscrição com a acusação contra Ele dizia: o Rei dos Judeus. Sim, era o Rei. Imagine, meus irmãos, nesse momento, os seguidores de Jesus. Eu imagino que os discípulos, eles fugiram, mas eles estavam olhando de longe. A Bíblia não fala, mas eu imagino. Curioso ali, Pedro, Tiago, João, olhando de longe, doido para não serem reconhecidos, com medo. Lembram que Pedro negou Jesus? Eu fico imaginando eles que viram Jesus acalmar uma tempestade, viram Jesus curar todo tipo de enfermos, viram Jesus ressuscitar mortos. Mas agora, meus irmãos, eles estão vendo Jesus crucificado. Fico imaginando eles assim: como que pode estar isso acontecendo? O nosso mestre está morrendo. Sim, meus irmãos, isso podia estar acontecendo. Isso era para nós, por nós, para nos salvar. Esse é o nosso símbolo, meus irmãos. Esse é o nosso símbolo. Tudo que foi conquistado por nós foi na cruz. Era um motivo de vergonha para o mundo, mas a cruz para nós é um motivo de orgulho e vitória. Tanto que Jesus falou que se a gente quer seguir Ele, nós devemos pegar a nossa cruz. Aquilo que é vergonha para esse mundo, para nós é orgulho. Por exemplo, em Lucas 9:23, Jesus disse a todos: se alguém quiser me seguir ou me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se a gente quer ser um seguidor de Jesus, Ele manda pegarmos a nossa cruz e segui-lo. E é interessante que aqui tem um homem que literalmente fez isso. No versículo 21 diz que eles obrigaram Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e Rufo, a carregar a cruz de Jesus. Literalmente ele carregou a sua cruz. E muito provavelmente esse homem se converteu, porque diz que ele é pai de Alexandre e Rufo. O nome dos seus filhos aparece em Romanos 16 como seguidores de Jesus. Entenderam? Então muito provavelmente naquele trajeto, ele olhando para o Cristo sofredor, ele carregando a cruz, e depois Jesus sendo crucificado ali, ele creu no Senhor Jesus. Ele carregou literalmente a cruz de Cristo. Que privilégio, não é verdade? Simão, o Cirineu, provavelmente um africano. Mas o que Jesus quis dizer, meus irmãos, por carregar a nossa cruz? Que nós devemos nos orgulhar daquilo que para esse mundo é vergonha. A cruz era uma vergonha para quem morria ali, para nós é orgulho. Que nós devemos encarar o sofrimento como hipótese, se preciso for, para seguir Jesus e ser fiel a Ele. Nós devemos encarar o sofrimento, se preciso for, para seguir o nosso Senhor e ser fiel a Ele. Não existe cristão que não seja crucificado. A cruz, meus irmãos, é o cristianismo, é o símbolo que dali emana toda a nossa fé.
O apóstolo Paulo disse em Gálatas 6,14: quanto a mim, no entanto, que eu jamais venha me orgulhar, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio do qual o mundo já foi crucificado para mim e eu para o mundo. O apóstolo Paulo realizou tantas coisas, mas ele me fala: eu não me orgulho em nada do que eu fiz, eu me orgulho na cruz do nosso Senhor, e eu estou crucificado para esse mundo. Ele não vive para agradar esse mundo, ele não vive para as propostas desse mundo, ele vive por aquele que morreu por ele naquela cruz. Esse é o nosso desafio, meus irmãos. Esse é o nosso desafio: ser crucificado para esse mundo para agradar o nosso Senhor. Sempre alguém me pergunta: Gabriel, você já passou tantos anos no campo missionário, na Ásia, agora você não vai voltar não, né? Você tem 3 filhos, sua vida aqui em Uberlândia está ficando boa. Irmãos, eu não me orgulho disso, mas eu falo: olha, eu sou alguém crucificado. Se o Senhor quiser me levar para o Timor-Leste de novo, eu só recebo uma proposta boa, só da Índia, Paquistão, Afeganistão. O Senhor me leva. Assim deve ser a vida de nós como cristãos, que o Senhor faça a vontade dEle para agradar a Ele, porque nós não vivemos de acordo com as propostas desse mundo, nós vivemos de acordo com aquilo que Jesus tem para nós. O apóstolo Paulo fala isso: eu estou crucificado. Mas é interessante que nas suas zombarias, esses homens falam algumas verdades. Alguém lê em voz alta o versículo 31 enquanto eu bebo a minha água? Pedro, voz bem alta, por favor. Veja que no próprio escárnio deles, eles falam algumas verdades, mas eles não sabem com quem que eles estão falando. Eles desafiam Jesus a se livrar, eles desafiam Jesus a sair daquela cruz. Nós que cremos, nós sabíamos, meus irmãos, que Jesus podia sair dali facilmente. Lembra quando Jesus é preso? Ele fala: Pedro, não precisa pegar a espada não. Se eu quisesse, eu rogaria ao Pai e Ele me enviaria 12 legiões de anjos. 72 mil anjos, tá? 12 legiões. Nós sabemos do poder do nosso Senhor. Ele poderia sair daquela cruz ali e soprar ali e derrubar aqueles homens. Mas Jesus, meus irmãos, não é movido por ódio. Em outro evangelho diz que Ele intercede por esses homens que estão batendo nele. Jesus não é movido por inveja, por injustiça. Ele poderia ter revidado, mas então, qual que é o motivo de Jesus continuar indo para a sua morte? Por que Jesus não revida? Por que Jesus não se livra perante aquele escárnio? Se fosse eu e você, poderoso, e alguém zombasse de nós assim: você não é homem não, faz isso. Na hora nós livraríamos do nosso sofrimento e acabaríamos com aqueles homens. Mas Jesus, Ele vai fiel ao seu propósito, porque Ele é fiel a Deus. Ele está ali diferente de Adão, obedecendo a Deus. Ele é o nosso segundo Adão, o nosso segundo representante. Adão desobedece e traz morte para toda a humanidade. Cristo obedece e traz vida para muitos. Então Jesus continua fiel a Deus, mesmo em face a tanto sofrimento. Portanto, meus irmãos, Ele não se salva, como disseram, não porque Ele não podia, mas o segundo motivo porque Ele não se salva é por amor a nós. Primeiro, por fidelidade ao seu Pai, e segundo, por amor a nós, Ele não se salva. Porque se Ele se salva, meus irmãos, Ele não nos salva. Está entendendo? Se Ele se salva, Ele não nos salva.
Por isso nós vemos que o amor de Jesus, esse amor sacrificial, quando Ele fala: maridos, amai a vossa esposa, como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. O amor dele é sacrificial, um amor doador. Ele não se salva para nos salvar no nosso lugar. Ele se deu por nós, meus irmãos, não porque a gente era bonzinho. A Bíblia fala que Ele se deu por nós, nos amou enquanto ainda éramos pecadores, enquanto ainda éramos zombadores, escarnecedores de Deus. Ele nos amou. Então no versículo 31, a parte B, os escarnecedores têm certa razão. Ele salvou os outros e a si mesmo não se salva. Não é que Ele não se pode salvar, Ele não quis se salvar, porque Ele nos ama. Você crê nisso, meu irmão? Se você crê nisso, do que você teme? O que você teme nessa vida? Você tem medo do quê? Qual os seus anseios? Quais as suas ansiedades? Porque em Romanos 8,32 diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Se Deus Pai deu Jesus por nós, Ele não poupou o seu próprio filho, será que Ele não vai cuidar de nós, das outras coisas da nossa vida? Qual o seu anseio? Qual a sua ansiedade? Se você crê na cruz, se você crê que Jesus foi dado por nós, é a certeza que Ele cuidará de nós até o final da nossa vida, até a vida eterna. Se a gente cresce mais na palavra de Deus, cresce mais na cruz, nós teríamos menos ansiedade, mais força, mais fé e muito mais amor ao nosso Senhor. Meus irmãos, mas será que valeu a pena todo esse sofrimento? Porque diz que Jesus tinha uma proposta de alegria para suportar a cruz. Que proposta é essa? Será que valeu a pena? A Bíblia diz que sim. Eu quero agora que a gente abra em Isaías 53:11. Será que valeu a pena? Em Isaías 53:11 nos responde. Se você tem dificuldade, apenas ouça de achar na Bíblia. Isaías 53:11 vai estar ali, ó. Vou ler virado para lá. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Valerá a pena? 11, volta 11. Valerá a pena? Jesus ficará satisfeito? Sim, porque Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Por que valeu a pena e Jesus ficará satisfeito? Olha para o lado aí. Aí está a resposta. Jesus ficou satisfeito pelo seu trabalho, porque você está aqui, porque você creu. Esse é o amor de Deus, de sofrer por nós, para que um dia nós crescemos, que os nossos pecados fossem perdoados, para que a gente estivesse aqui. Não existe nada comparado ao amor de Jesus, por você, por mim. Então toda a nossa gratidão e amor ao nosso Senhor, toda a nossa gratidão e amor ao nosso Senhor, meus irmãos. Eu quero terminar dizendo que não há então cristão sem cruz. E hoje nós queremos, às vezes, um cristianismo sem cruz. Nós queremos uma vida cristã sem busca. Nós queremos escolher uma igreja que nos agrada. Aonde que está bombando? Aonde que está mais legal? Não, nós devemos buscar uma igreja aonde nós vamos servir ao nosso Senhor.
Hoje parece que a gente vive uma geração que a gente não pode chamar a atenção das pessoas, que se a gente chamar a atenção de alguém, a pessoa fica chateada. Um crente sem cruz, ele se torna um crente que os jovens falam de Nutella, que não está disposto a servir ao Senhor, que não está disposto a ser exortado, que não entra numa igreja para servir. Hoje as pessoas buscam igrejas que vão melhor servi-las. Qual que está boa aí para os meus filhos, que tem uma salinha legal, que tem muita criança? Onde que os jovens se reúnem? Então as pessoas procuram a igreja para suprir os seus desejos religiosos. Querem um cristianismo sem cruz. Não querem prestar contas, não querem servir ao Senhor, não querem participar da missão. E não existe, meus irmãos, cristianismo sem cruz, porque desse símbolo emana toda a nossa salvação. Ali foi o local de vexame do nosso Senhor e sofrimento do nosso Senhor. Eu quero então agora que você pense em você. Não pense nos outros, nem ninguém que está do seu lado. Pense se você está disposto a se orgulhar desse símbolo. Pense se você está disposto a carregar essa cruz. Pense se você está disposto a dizer como Paulo em Gálatas 2:20: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu estou crucificado com Cristo. Abaixe sua cabeça e pensa agora, que nós vamos orar.